uma alegria. A gente pode vir em umas casas que já fazem parte do nosso coração, muitos rostinhos queridos. A gente vai tentar falar um pouquinho então sobre esse tema que ele abordou, que é bem bacana. O nosso amorzão nos dizia assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Dá para tirar essa luz aqui para ficar mais claro, né? É para estar filmando. O Rousseau nos dizia: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo, obrigado. Não reflete a careca aqui. Todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa antes compreender o que é felicidade. E o nosso grande também querido Immanuel Kant coloca num determinado momento um questionamento se a felicidade é um estado que se encontra no mundo, um ser racional para quem, em toda a existência, tudo decorre conforme o seu desejo e sua vontade. Imagine, todas as minhas vontades e meus desejos serem feitos, em toda a minha existência, eu vou ser feliz. O que a gente percebe nesse processo? Todos os meus desejos em quantidade, qualidade e duração. Ou seja, impossível, porque tudo é impermanente. Então isso não existe. Para começar por um processo muito natural que nós já abordamos aqui em outras ocasiões. Nós temos a chamada, graças a Deus, a chamada adaptação hedonista. Hedonismo é do prazer. Nós nos adaptamos muito rapidamente. Então, quando a gente vê, eu espero que vocês tenham jantado, quando a gente vê uma fatia de torta, assim, né, come uma fatia de torta, né, aquela delícia, aquele prazer, assim, a primeira fatia. A segunda fatia já, né, a terceira já, porque é uma adaptação hedonista. A primeira deu prazer, depois que nós temos esse processo todo, comprar o meu apartamento, aquela coisa, aí consegue o apartamento, já começa a olhar que tem uma casa lá no bairro e tal, né? Então a gente tem essa adaptação. Então nós temos, na verdade, estados de felicidade. Quem se lembra daquela outra palestra, a gente não vai repetir, nós quando víamos, por exemplo, uma mesa farta, ou quem se lembra da palestra, uma barra de chocolate inteira, descascada, nós nos enchíamos de dopamina no cérebro. O que era isso? Era o prazer da felicidade de antecipação. Quando a gente vai fazer uma viagem, tem aquele prazer, né, de que vai fazer a viagem. É antecipação. Então é um estado de felicidade. Aí eu como aquela barra de chocolate. Terminei de comer aquela barra de chocolate, eu não tenho mais aquele prazer de comer uma barra de chocolate. Mas aí eu tenho, se eu não sofro do fígado, né, eu tenho um jogo de serotonina, que é a felicidade de satisfação. Estava boa aquela barra, estava boa aquele jantar, estava boa aquela relação sexual, seja lá o que for, né, aquela sensação de satisfação. É uma outra felicidade que passa. Depois eu vou ter a felicidade, por exemplo, do convívio com os iguais, onde eu me sinto seguro, eu sei que aqui ninguém vai discordar comigo, ninguém vai dar conta, eu me sinto bem. Eu largo as endorfinas, que eu venho desde o tempo de criança, a felicidade do convívio com os iguais. Então nós temos estados de felicidade. Como é bom a gente estar aqui entre nós aqui. Vai convidar para morar junto. Acabou as endorfinas, né? Mas então são momentos de felicidade que nós temos. Né? Então o homem, agora vamos falar um pouquinho o homem do mundo. Nós temos a chamada, né, dentro de uma ideia, a massa, né, onde nós pertencemos, que é a chamada alma coletiva banal, né, com pensamento banal, uma ideia banal, e periodicamente espíritos superiores, com uma nobreza espiritual, encarnam para nos dar um empurrãozinho, para nós tentar. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre a nossa alma coletiva banal, a massificação. Né? Nós tivemos uma interpretação do universo, a maneira como nós vimos, e é uma coisa interessante, porque é a maneira como nós fomos criados, como nós fomos estruturados em toda a nossa história. Então nós trazemos essa estrutura de pensamento em nós. Então nós víamos o universo, todos víamos de determinadas formas. Nós vemos didaticamente praticamente 5 épocas: a cosmologia grega, depois a teologia católica, depois a época da razão, o humanismo,
depois a desconstrução, o materialismo e, por fim, entramos agora no terceiro milênio. Então, o que vai acontecer em cada um? Na cosmologia grega, a felicidade é a harmonia com os deuses. Se eu estivesse em harmonia com os deuses, eu estava em harmonia comigo mesmo. Os deuses vieram de Hesíodo, que dá a origem dos deuses através dos versos da Teogonia, a origem dos deuses, e Homero, as epopeias dos deuses. Mas o que acontece? Nós vamos ter um Zeus que comandava um Olimpo com outros 12 deusinhos, eram vários deuses, tinha um maior e outros menorzinhos. E nós nos harmonizávamos a esses deuses. Só que daí o que acontecia? Eu tomava um porre daquele, fazia um estrago, aquela horror assim, no outro dia, fulano, viu o que tu fez? Dionísio me envolveu. O Deus me envolveu. Aí o Deus foi que envolveu ele. Aí eu traí a minha esposa traiu o marido, A Afrodite me envolveu. Aí fui envolvida por Afrodite. Ou eu me pegava soco, a Ares me tomou conta, Então umas coisas meio, a gente vai dizer assim, meio esquisito isso, Pode ver que isso aí é uma coisa do passado, não existe mais, Hoje em dia, a gente está lá no 25º pastelzinho, tem um obsessor aqui me envolvendo, Nem o obsessor mais aguenta o pastel, até ele já foi embora, é a mesma coisa, interessante como só a gente mudou de nome agora, agora não é mais os deuses, E aí nós éramos tomados pelos deuses, e de vez em quando, como eu disse, aparecem aqueles iluminados, um deles foi Sócrates, que resolveu perverter a juventude, porque ele disse para a juventude não ficar pensando só em atletismo, que eles tinham que usar a cabeça também. Aí ele foi ser julgado, e aí ele colocou essas questões, e aí falou na famosa encrateia. E aí mandaram ele tomar veneno. O que era a encrateia? Ele disse, não, está certo que os deuses podem nos influenciar, mas e o autodomínio? Mata. O cara manda matar, não dá para tomar veneno, porque existe o autodomínio, Então, o espírito superior normalmente é incompreendido e condenado. Veio daí o nosso amorzão, com todo aquele amorzão, também foi incompreendido, também foi condenado. E aí, a partir dele, surge a teologia católica, uma segunda época. Então, aí nós começamos a matar todo mundo que pensava em Deus, foi uma perseguição terrível, porque nós somos muito bonzinhos, E aí, então, o que valia era a teologia católica. E nós tivemos grandes pensadores, Agostinho, João Ecosto, Tomás de Aquino, enfim, vários pensadores, mas mesmo assim nós não conseguimos entender direito Jesus, e ficamos naquela ideia assim, de que Jesus veio para os eleitos, os escolhidos, ou seja, se tu é batizado, tu vai para um céu, Nós temos mais ou menos 2,5 bilhões de cristãos no mundo, então 2,5 bilhões vão para o céu, os outros 4,5 vão para o inferno, nós temos 7 bilhões, Então, a gente trazia ainda essa coisa, E aí o inferno, aquele inferno eterno, terrível, mas os bonzinhos vão para o céu, Se nós nos esforçarmos, dedicar, aí nós vamos para o céu. E esse é um dos grandes problemas, A felicidade está lá. Nós já superamos isso. A gente diz, a vida é dura, não sei o quê, mas eu vou para nosso lado. Se nos aguentarem em nosso lado. Mas a gente também tem esse mesmo ranço, a felicidade está lá, quando a felicidade está aqui. Nós vamos ir com ela ou sem ela, se nós conquistamos ela ou não. Aí nós entramos na terceira época, a razão, o humanismo, em que começa a surgir uma outra classe social, só existia a nobreza, vem lá do feudalismo, a nobreza e o clero, que eram, digamos, dois poderes, o exército de alguma forma, e alguns começaram a vender mercadorias para o clero, vender para a nobreza, vender entre os feudos, a burguesia começou a fazer a ligação entre os feudos e começou a ter poder, e começa então a nascer uma nova classe social, um novo pensamento na humanidade. Aí um leigo que não era da igreja escreve sobre coisas do céu, Dante Alighieri, com a Divina Comédia, que nós já abordamos aqui numa palestra maravilhosa. O Decameron
né, escrito pelo Giovanni Boccaccio, substitui o amor espiritual, que tudo era sobre Deus, sobre os espíritos, por valores terrenos. Aqui, quem quer saber, nasceu as novelas. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, novela é uma coisa que passa na televisão. Bom, enfim, né? Mas assim que começou as novelas, né? E surgem então as grandes descobertas, Gutenberg com a imprensa, que facilita mais as publicações, e aí aparece então o poder do homem. O homem é todo poderoso, o homem tem capacidade, o homem não é mais um pecador, o homem é dono de si mesmo, né? E nós deixamos de achar que Deus era a coisa mais importante e achamos antropo, que é do homem centrado no homem. Antropocentrismo, antropo é de ser humano. Então o ser humano é o centro, o ser humano é o máximo, né? E mesmo tendo pensadores como Descartes, Rousseau, Newton, a gente conhece Newton só no colégio, velocidade, espaço sobre tempo, aquelas coisas, aquelas formulazinhas, mas os tratados dele o tempo todo tem milhares de citações do Evangelho, e ele ficava o tempo todo se referindo como que funciona a obra de Deus. Ele era extremamente dedicado. A gente não conhece a versão do Newton. Kant também era outra criatura maravilhosa, mas não adianta, a gente ficou preso ao antropocentrismo, ou seja, o homem é o todo-poderoso, a prepotência da razão. Aí, claro, nós estamos ainda nessa época na Europa ali, e nós nos achamos o máximo, nós somos os mais evoluídos da Terra, e aí resolvemos então educar os menos evoluídos, e começamos as colonizações e fazemos um estrago na África, na Austrália, viemos para as Américas aqui. Aqui se calcula que tinha entre 50 a 100 milhões de indivíduos nas Américas quando nós chegamos, né? Só de gripe nós matamos alguns tantos, 20 milhões em guerra. Nós fizemos uma salada por aí para levar a nossa grande capacidade. E nós lá na Europa chegamos à Revolução Industrial, aí então nós estávamos no topo do topo, né? A felicidade totalmente está no homem, a ideia, né? E claro, logo em seguida nós começamos a compreender que nós estávamos robotizando o ser humano. O Chaplin tem uns trabalhos muito bonitos nessa área, nós abordamos, e o próprio Nietzsche, que nós também abordamos aqui esses tempos, se refere a isso, né? O Nietzsche ele era nihilista de qualquer forma, né? Mas ele tem uma colocação, por exemplo, uma das dele que eu adoro, que ele dizia assim: nós precisaríamos ter no máximo um turno para a subsistência e 2 turnos para o crescimento espiritual. Que maravilha isso, né? E a gente às vezes tem 3 turnos para a subsistência, né? A gente perde essa noção, né? E na mesma época de Nietzsche, nós vamos ter Marx, por exemplo, a felicidade está na luta de classes, e aí nós temos a Terra se divide totalmente em 2 pensamentos principais. Um pensamento socialista, luta de classe, onde surge o comunismo. O comunismo foi uma das instituições mais assassinas de maneira clara, né? A gente fala do Hitler, que foi um horror que ele fez com os judeus. O Stalin matou mais de 20 milhões dentro da Rússia. Só na Ucrânia ele matou 6 milhões, 500, quase 7 milhões. Então ele foi um horror. O Mao Tse-tung matou mais de 80 milhões. Se calcula que tem chegado a 100 milhões de pessoas mortas. As guerrilhas aqui de Sendero Luminoso eram patrocinadas também pela China. Então o comunismo fez um estrago danado, que a gente conhece, estrago conhecido. Mas nós temos então o capitalismo neoliberal, a meritocracia, que é exatamente isso aqui, né? Que também causou milhões de mortes. Os últimos estudos agora apontam que a entrada do Trump no poder aumentou imensamente a miséria no mundo. Poucos meses de governo já deu essa bala, né? Porque aquele troço do é meu, é a minha, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que conseguir, né? A meritocracia a gente conhece, nem vou entrar em detalhes aqui, mas pega a criança da vida, pega aquela criança. As minhas filhas, por exemplo, têm curso de inglês para crianças de 8 meses a 10 anos. Com 8 meses aprendendo inglês, que tipo de cérebro vai estar lá na frente?
A gente com 8 meses, né, só fralda a gente olhava assim, né, a gente fez kkk, né, mas se falasse, né. Então já aprendem, já crescem bilíngues, se estudam, algumas dão aula no Pastor Domes, que é a opção do alemão, então já cresce bilíngue, né, e aí fala em meritocracia. Né. Então o que está faltando nessa mecânica aqui? Porque se nós for olhar, digamos assim, a teoria de Marx, ela é muito bonita. A praxis, quer dizer, na praxis nós vamos ver, a praxis não funcionou. Né? Mas a teoria é muito bonita de socializar, de trocar. Né? Se nós formos olhar a ideia de Adam Smith, que foi o pai do capitalismo, a ideia também é muito linda, a liberdade de crescer, a liberdade de tu empreender, a liberdade de tu conquistar, de não estar preso a uma rígido domínio do Estado, do ser livre para crescer. Isso é lindo. Né? O que está faltando aqui? Evangelho. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse para si. Né? Se nós aplicássemos qualquer uma dessas teorias, Evangelho, parece que a coisa mudaria bastante. Mas esse é o processo que nós estamos aprendendo agora, nós estamos gatinhando. Né? E o que acontece? Sem Deus e com aquelas visões, o homem passa a ser um aglomerado de células ao acaso, e essa desconstrução, o materialismo, tira o significado e o ser humano passa a ser desprovido de fé e de esperança. Nós, felizmente, no Brasil, nós somos muito espiritualistas. Mas se vocês derem uma andada pela Europa, Estados Unidos, a ânsia que eles trazem por negar Deus, por negar todas essas coisas de religião, e o sofrimento, a angústia desse estado desprovido de fé e de esperança é complicado. Principalmente o chamado primeiro mundo, que já atingiu, digamos assim, tudo que se pode ter, né? Eu tenho o melhor colégio, a melhor casa, o melhor salário, o melhor tudo, e a vida não é o que eu gostaria. Então, porque nós temos no primeiro mundo o maior nível de suicídio, índice de suicídio de todo mundo. Né? A gente acha que quem deveria estar se matando era lá os africanos. Não, eles estão bem. Né? Porque eles estão com outra percepção. Né? E aí nós temos os chamados ciclos divinos. Né? Todo o processo são senoides, né? A ascensão do Império Grego, queda do Império Grego, ascensão do Império Romano, queda do Império Romano, ascensão do Império Português, nós tivemos, né? Teve uma época que Portugal e Espanha se sentaram numa mesinha e disseram, olha, aqui 300 léguas de Cabo Verde, vamos fazer esse tratado de Tordesilhas. Daqui para lá o mundo é de vocês, é dos espanhóis, daqui para cá o mundo é dos portugueses. Olha o poder de Portugal e Espanha, queda de Portugal e Espanha, ascensão da Inglaterra, queda da Inglaterra. Na Inglaterra o sol nunca se põe, porque tinha colônias em toda parte do mundo. Aí agora nós temos atualmente a ascensão do Império Americano, já sendo abalado, vai ter a queda do Império Americano, mas são ciclos, nós estamos sempre com ascensões e quedas, mas cada vez a vida está melhor, graças a Deus, né? Porque se nós fôssemos olhar para o passado, nós estávamos morrendo de doenças, eu estaria perdendo a aparelho para você também, né? Eu estaria com uma peruquinha branca, certamente, bem bonitinho aqui, né? Porque os carrapatos que olham estão correndo pela cabeça. Se a gente encher de tal que botava aquela peruca assim para ficar, né? Então nós estamos bem mais limpinhos, bem mais lúcidos, bem melhores, né? Graças a Deus. Né? Mas temos esses ciclos, e o nosso amorzão sabia que nós teríamos esses processos, né? Teríamos todo lá um período de Idade Média, Idade Negra, depois iríamos renascer no Renascimento, iríamos chegar onde estamos, e ele disse assim, vai chegar uma época que eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vê a alma banal, não consegue entender, mas tanto é que ele falou e mataram ele, né? Depois foram matando nazarenos porque não entendiam, né? Mas olha nós, Espírito, aqui, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vós. Né? Quando eu coloco essa coisa, eu sempre lembro assim, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, a responsabilidade de ser espírita, né? E isso é fato, mas eu gosto de trocar a palavra responsabilidade pela palavra gratidão. A gratidão de nós sermos espíritas. É mais ou menos, eu não me lembro se eu já falei isso aqui numa outra ocasião, desculpe se eu estiver repetindo,
Mas é a mesma coisa que a gente sair ali fora agora e ser atropelado e ter uma lesão na coluna e ficar tetraplégico ou paraplégico, né? Numa cadeira de roda, a gente vai dizer, meu Deus, como era bom quando eu podia andar. Mas a gente pode andar agora, mas a gente não diz assim, Senhor, obrigado porque eu posso andar. É óbvio que eu posso andar, né? E a gente perde essa mesma percepção, essa mesma sensibilidade ao fato de sermos espíritos, a compreendermos que nós estamos mergulhados por pouquíssimo tempo na Terra, e mergulhamos várias vezes para aprender, para criar nós viemos com uma alma, ou seja, uma determinada situação, com determinados pais, com determinados irmãos, com determinados amigos, com determinadas bobagens de título ou sem título, porque isso é pura bobagem, né? Título ou sem título, né? Dinheiro ou não dinheiro, a gente vem para o crescimento interior, e é rápido, né? Eu já mais uma vez eu falei isso, é extremamente rápido. Fala isso para um jovem fica te olhando assim, né? Fala para uma senhora, ela vai dizer assim, meu filho, eu ontem estava casando, meu velho já foi e eu já estou indo, né? E é rápido, né? E esse processo é para nós nos conquistarmos, crescermos, e nós termos essa percepção, termos esse relaxamento, de é coisa boa, a vida não é isso aí. A vida não é esse governo, esse governo não, é horrível, vamos tentar votar da melhor maneira possível, vamos realmente nos esforçar e ir para aqueles sites que falam o que cada político fez, tal, e fazer o melhor voto. E depois relaxar e entregar a Deus. Não vamos carregar eles nas nossas costas. Cada um tem o seu caminho. Eu quero seguir Jesus. Eu quero estar em paz. Eu quero estar em harmonia. E aquele que anda na luz não anda em trevas. Isso é lindo a gente perceber. Então, quando a gente consegue perceber isso, essa compreensão no espírito, a nossa vida toma outra conotação, né? Mas aí então o cristianismo é semeado, não é compreendido, também na Europa depois não é compreendido, mas nos dá uma outra percepção, não com deuses, mas da percepção cósmica que nós temos, um ser que vem evoluindo junto com a evolução do universo há 13,7 bilhões de anos, e agora nós somos uma construção material e espiritual que cada vez se amplia mais, cada mais rapidamente abre os horizontes e conquista a si mesmo. Aí na questão 921 do Livro dos Espíritos, eu vou colocar algumas questões aqui, eu sei que vocês estão sempre lendo e relendo, então desculpem, vou repetir, né? Mas enfim, né? Diz assim, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. É muito interessante como os Espíritos falam, repetem isso há 160 anos, e a gente ainda traz aquela coisa do chicotinho, estou aqui para sofrer, né? A terra é um mar de provas, expiações, para os trouxas, né? Porque para o espírita, para o cristão, é um momento de alegria, né? Então o homem é quase sempre obreiro da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará e proporcionará a si mesmo felicidade. Pense em praticar a lei de Deus. De novo, 640. O que se deve entender por lei natural? 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. De novo. E é claro, Kardec, quando começa a ouvir isso, naquela inteligência dele, né? Opa, se o negócio é seguir a lei de Deus para ser feliz, né? Indique-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha que lindo isso. Então, se eu não estou bem, eu não estou com Jesus. Isso a gente pode perceber, né? Bem-aventurados os aflitos, a gente abordou isso em outra palestra. Bem-aventurados os aflitos, eu fico viajando, porque eu tenho até meia-noite, né? Então, tá bom. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, cada vez que eu vou para o caminho errado, eu tomo uma decisão errada, a neurociência, lá do Max Planck da Alemanha, localizou que a gente faz uma supressão de dopamina. Ou seja, não devia ter dito aquilo, não devia ter olhado assim. Então a gente, quando tem essa aflição, a gente percebe que não está legal. Diz, opa, Jesus, não estou legal. Aí foi aquele pensamentinho, foi aquela ideia, a gente volta a se harmonizar. Né? Então veja que coisa linda isso. Ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí Kardec, claro, pergunta, mas onde é que estão escritas as leis de Deus? Se basta seguir elas, onde é que elas estão escritas? Eu quero seguir elas.
A resposta é mínima e profunda, na consciência. Cada um sabe se deve ou não deve comer aquilo, se deve ou não deve falar aquilo. A gente pode até fazer um discurso, mas não sabe o que ele fez para mim. Tu devia ter dito aquilo. Tá, até podia não ter dito mais que, né? A gente sabe, cara, aí depois a gente fica assim, né? Infeliz, quando poderia ser feliz. Né? Então, o Espiritismo vem preparar o terceiro milênio. E por fim nós entramos no terceiro milênio. Eu vou dar uma aceleradinha, porque nós não faz um tempo hábil. Que começa então com uma nova percepção de troca, de permuta, de ecologia, veganismo, diversidade sexual. A gente ainda fala um pouco de salada, mas já estamos despertando um monte de coisa. Né? A felicidade em se doar, né? No mundo todo começa a se compreender a existência do outro e a troca. Né? E nós estamos num momento muito especial, mais ou menos há uns 50 mil anos, entre 50 e 30 mil anos atrás, nós começamos a verbalizar. Nós saímos do grooming, do animal, e começamos a verbalizar, começamos a falar. No momento que eu consigo criar palavras, eu consigo pensar, porque eu só penso em palavras. Ninguém pensa sem palavras. Né? E com isso a gente conseguiu criar um significado simbólico, conseguimos também andar em grupos maiores, porque antes a gente só andava em no máximo 30, normalmente 20 indivíduos, uma clãzinha de 20 indivíduos, senão já dava pau. E aí nós começamos a verbalizar, começamos a andar com grupos maiores. Isso deu um boom no desenvolvimento do nosso cérebro. A socialização. Quanto mais a gente socializa, mais a gente... Por isso que eu digo, se vocês quiserem evoluir, dá um tchan, assim, convida a sogra para morar junto. Para dar uma evolução, assim. Mas também não precisa ter pressa, né? A gente pode ir mais devagar. Né? E provavelmente, daqui um milênio, a gente vai estar estudando assim, aquele momento em que surgiu a internet, deu um boom na cabeça das pessoas, ampliou as conexões neurais, a humanidade deu uma baita evoluída, porque nunca nós tivemos. Quem se lembra, algum tempo atrás, a gente já fazia mensagem para a Casa Espírita na década de 70, ali era uma cozinha a álcool, depois cortava com guilhotinazinha para conseguir distribuir uma mensagenzinha, depois veio melhor com a tinta, que era o tchan, daí já fazia. Hoje em dia a gente recebe no WhatsApp as mensagens mais lindas, os textos mais belos, com imagem, com som. Né? Então nós somos ricos em imagens. Mas, claro, né? Se vocês quiserem, eu já fiz essa proposta para vocês outra vez, faço de novo, quem quiser. Hoje à noite, por meia-noite, 1h, façam uma feijoada. Com toicinho, carne de porco, linguiça, e comam assim uns 3 pratos. Vocês vão ver que pelas 3, 4 horas da manhã vocês não metabolizaram, ou seja, não conseguiram assimilar aquilo. Vai começar a sair pelos lados, por cima, por baixo, aqui. Isso se chama metabolizar. Por isso que a gente já não come uma feijoada à meia-noite. Né? O mesmo ocorre com a internet. Tem determinados elementos que a gente não consegue metabolizar. Então não come a feijoada à meia-noite. Ou seja, tu começa a ver aquela notícia de não vai entrar nessa baixaria. Pá, sai. Tu começa a ver aquela. Pode parar. Né? A gente tem que selecionar essa carga imensa de informação para metabolizar o que nos interessa. Senão nós vamos realmente ficar com uma feijoada dentro da nossa cabeça, nos complicando. Né? Então nós temos que trabalhar sempre buscando a nossa tranquilidade interior. Isso me serve, isso não me serve. Comer isso, porque a informação é um alimento, essa informação não vai me fazer bem. Cícero já dizia, a vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Né? Então, a conquista da tranquilidade. O que está nos bloqueando? Justamente as épocas que a gente ainda traz do atavismo, daquelas épocas na formação do nosso psiquismo. A gente ainda traz aquelas ideias. Né? Então, a diluição da ansiedade. Questão 922. O Livro dos Espíritos é a obra espírita maravilhosa. Haverá felicidade comum a todos os homens? Então veja assim, em toda a Terra, existe alguma felicidade que poderia ser para todos? Para todos? E eles respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha que lindo isso. O que é a posse do necessário?
Aí vem a nossa adaptação hedonista. A gente está sempre querendo mais, mas o Chico dizia assim: se tu tiver um teto para te abrigar e um prato de comida para comer, tu já é feliz. Que bilhões não tem. Mas a gente sempre tem o teto, tem o prato, mas o carro do vizinho, né? Eu não tenho. Aí é infeliz. Né? Então a gente tem que saborear o que tem. Aprender a saborear o que tem. Né? Não acumuleis tesouros, já dizia o nosso amorzão, na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumular tesouros no céu, que é dentro de nós mesmos, na nossa conquista interior. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, quais são os valores para mim? A paz, a vida simples, coisa boa. A gente senta embaixo do mar, uma graminha, aquele solzinho, que coisa boa. Agora entrando no inverno, sentar num solzinho assim, que coisa boa. Até aquela conta papagaio, assim, compra pericaca, aquela todas coisas. Não, saboreia a vida é para ser saboreada. Né? Então, com relação à vida material, é apóstolo necessário. Ter gratidão pelas conquistas que nós temos é ir em paz, com alegria, e ir atrás de mais, porque a gente sempre tem que ir atrás de mais, mas em paz, saboreando. E continua a mensagem, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A profundidade das respostas. Né? De novo, nosso amorzão. Eis porque eu vos digo: não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Lembra o Deus dos pássaros do céu? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Mas o lindo é isso. O que são os valores da vida? A gente, quando é jovem, o valor é conquistar, né? Conseguir comprar aquela calça de marca, conseguir se formar, mas à medida que vai passando o tempo, o valor é encontrar aquele amigo, fulano, há quanto tempo, não sei o quê, e trocar aquela amizade, trocar aquela permuta, aquela informação, aquele alimento espiritual do amor, das relações, da família, seja como for. Né? E olha o que o nosso amorzão nos diz: não é a vida mais do que o alimento? A gente já tem a vida para se alimentar. Então a gente encarna aqui na Terra para fazer essa troca, o resto é só se sustentar. E Jesus sempre diz assim, ele já colocava isso, né? Aquele que ouve minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. O resto vem por acréscimo. Né? Então, quem segue, né, um processo interno de equilíbrio, essas outras coisas vêm naturalmente, né? O necessário para nós. Essa troca que é importante. Então a gente encarna para aprender essa troca. E olha o que Jesus nos diz: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então nós já estamos vestidos e já temos esse alimento para trocar. Basta perceber isso, porque daqui a pouquinho a gente já vai tirar essa veste e já vai para ir para outro campo. Eu já estou tirando a minha delas. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Olha que lindo isso. Né? Ou seja, quando eu estou harmonizado, eu estou mais lúcido. Quando eu estou mais lúcido, as minhas tomadas de decisões são mais corretas. E eu consigo vencer na vida mais facilmente. Então, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Porque eu estou em harmonia. Vai chegar no momento certo aquele convite, aquela situação. E quem anda na luz não anda em trevas. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Olha que lindo isso. Eu só preciso me preocupar com hoje e amanhã. Amanhã cuidará de si. Hoje eu posso fazer um planejamento de uma poupança, eu posso fazer um planejamento de um estudo que eu queira realizar, mas eu tenho que estar bem hoje. Tenho que estar em paz hoje. Tenho que estar sereno, centrado, harmônico hoje. Porque a vida é composta de hoje. Ontem passou. E amanhã não existe. Existe o eterno presente que se chama o hoje. O Dan Brun, da Universidade de Le Mans, na França, diz que existem dois tipos de felicidade. A hedônica, que está ligada então à busca de prazer, que é egoísta,
hedonista, né? Os prazeres flutuantes, come, depois, né? Passa, a diminuição do bem-estar. E a eudemônica, que é baseada no modo de ser, que é isso que nós estamos falando, é um sentimento de realização, o que gera um bem-estar mais durável, ou seja, a conquista de nós, a conquista de nossas emoções. Então vamos falar um pouquinho sobre a construção dessa mente eudemônica, esse bem-estar mais durável. Vamos olhar para a mente, né? Como é que é o funcionamento da nossa mente. Eu vou fazer com vocês 3 segundos, realmente 1, 2, 3 segundos de mentalização. Quem quiser me acompanhar e fechar os olhos, a gente vai fazer 3 segundos de mentalização. Vou pedir então para vocês fecharem os olhos e imaginarem umas uvas, um cacho de uvas, ou alguns cachos de uvas bem lindos, suculentos, chega até aquela aguinha assim em volta. Imaginem essas uvas. Agora imaginem navios em alto mar, aquele mar verde, lindo, aqueles navios passando serenamente no mar. Agora imagine uma cidadezinha do interior, cidadezinha do interior da Europa, por exemplo, aquelas cidadezinhas típicas. É isso, podem abrir os olhos. Bem rapidinho. O que a gente viu aqui? A vacuidade dos pensamentos. O que quer dizer isso? Quando eu falei pense em uvas, vocês tinham uvas vivas na frente de vocês. Quando eu falei assim, agora pense em navios. Alguém pensou em navio cheio de uva, ou umas uvas perseguindo os navios? Não. A gente simplesmente pegou a uva e fez assim, ó, pof, navio. E aí quando eu falei em cidadezinha do interior, a gente pegou o navio e pof, cidadezinha do interior. Assim são os nossos pensamentos. Bolhas que nós produzimos e a hora que queremos, pof, estouramos. Esse mecanismo é fundamental para o nosso processo. Pensamentos são bolhas de sabão que nós produzimos e estouramos. E aí o que é interessante é que pensamentos ativam emoções. Né? Então quando eu falo em uva, se alguém está com fome, né? E eu falei nas uvas, ou está com sede, chegou a dar uma coisinha na barriga, assim, porque emoção é uma inervação psíquica. Né? Para outros, por exemplo, eu falar em navios, né? Alguns que fizeram um cruzeiro já ficaram cheios de dopamina, que coisa linda, né? Outros, como eu, por exemplo, que devem ter morrido afogado, né? Numa vida passada, navio em alto mar, nem me pagando. Né? Então já não é uma emoção, assim, navio em alto mar. Né? Cidadezinha do interior, alguém pode dizer, que linda, tão pitoresco, para outros assim, mas papagaiada danada. Então, em cada um gera um tipo de emoção. Né? Mas é interessante isso, eu produzi o pensamento que gerou essa emoção. Essa emoção, claro, vai dar uma enervação psíquica. Eu posso dizer, esse pensamento é legal, vou continuar, ou pof. Né? Então nós vamos ter pensamentos produzidos que ativam emoções e a vacuidade das emoções. Então quando eu estou com uma emoção, eu tenho que pensar, o que eu estou pensando? Onde é que está vindo isso? Né? Raiva. Né? Ah não, mas não sabe que ele está te fazendo bem. Ah, mas não sabe que então pof nele. Que ele foi sacana, mas pof, não fica alimentando isso. Para que ficar alimentando isso? Trazendo, não sabe, porque ele fez há 632 anos atrás. O espírita tem uma visão mais dilatada da coisa. Assim, né? E aqui não vai, assim, né? Ele se carrega, ele traz lá a mágoa, aquela mágoa profunda. Né? E é só fazer pof, como a gente fez na Zubinho, né? Mas a gente fica construindo em torno do processo, né? Com medo, orgulho, inveja, ansiedade, bolhas de pensamentos ilusórios, que nós ficamos alimentando, e a gente fica assim, ó, foi contigo, mas tá lindo, domingo, tá nada. E é só fazer pof. Não, isso não é legal para mim. Feijoada meia-noite? Não. Ao meio-dia até para comer, mas meia-noite? Não. Eu quero dormir à noite. Né? Esse tipo de pensamento? Não. Pof. Né? Eu quero ser feliz. E esse é o processo de autodomínio. Eu controlo a minha felicidade. Eu trabalho isso. Né? Então, com que fim pensar isso? Né? Deixa que vá. Assim como vem, vai. Às vezes a gente está numa boa e vem aquela lembrança do... Deixa que vá.
Assim como vê aquele pensamento, vai, e eu quero estar centrado na minha paz. Né? Como é que funciona a nossa mente? Né? Se nós olhamos para a mente, como a gente já abordou algumas vezes, temos o hábito de fazer uma meditação, de parar, aquietar e dizer assim, tá, eu não sou esse corpo aqui vai ir para a Terra, eu não sou esse corpo, tá, eu não sou essa personalidade. Rogério foi o nome que me deram agora nessa encarnação, filho de fulano, gaúcho, brasileiro, mas eu não sou Rogério. E se a gente começa a descascar isso, a gente vai à mente pura. Eu sou um eu maior. E essa mente é profundamente serena, porque não está atrelada a nenhuma dessas historinhas do cenário e dos papéis que nós estamos trabalhando nessa escola da Terra, momentaneamente, fazendo papel de pai, fazendo papel de filho, fazendo papel de esposa, são papéis. Nós percebemos o eu sereno. A gente gosta de fazer uma analogia quando a gente vê um amanhecer. Sabe aquele amanhecer assim, aquele silêncio, só com o cântico de algum grilinho, de algum pássaro, aquela paz indizível. Esta é a estrutura básica do cosmos, é a estrutura básica de Deus. A paz, a harmonia, a serenidade. Nós é que fazemos barulho. Esse é o estado natural nosso. Nós pertencemos à natureza, pertencemos àqueles passarinhos cantando, aquelas flores se abrindo. Nós, aliás, somos a flor mais bela da natureza, né? Dentro da cadeia evolutiva. Mas inculcamos. Então a gente tem esse estado maravilhoso de paz interna, mas aí resolvemos pensar. E não fazemos um POF. Né? Aí vem aquele pensamento, a gente já lembra que aquelas contas, não sei o que, tem não sei o que, o fulano e a vizinha, tá? E aí já gera emoções, e quando a gente vê a nossa mente assim, pronto, se foi a paz. Né? Por bolhas imensas que nós deixamos tomar conta de nós. Né? O Melin Bilac, da Áustria, tem um trabalho, Einstein, mais ou menos, quer dizer, fixação funcional. Nós temos uma tendência a pensar sempre a mesma coisa. Então a gente segue aquele mesmo raciocínio. Por exemplo, espírita, vê alguém dizer, o fulano teve um acidente e perdeu a perna. O que ele não fez na vida passada? A gente já tem aquele pensamento amoroso, assim, né? De perdão, de compreensão. Né? Quando a gente não tem a menor ideia, pode ser que tenha sido o espírito para trazer uma missão de ser um otimismo para aqueles que têm duas pernas e são pessimistas. Né? Existe isso. Né? Se vocês olharem na internet, tem meninas com uma perna só dando um show de otimismo, de pique. Né? Então a gente não sabe a missão de cada um, o trabalho de cada um. Mas a gente tem essa sequência. Então a gente sempre tem essa tendência de pensar a mesma coisa. E é difícil mudar isso. Ele chama os padrões de repetição. Ele fez vários testes, que eu cansaria vocês, isso é um livro até. Mas ele, por exemplo, ele pegou enxadrezistas, expert, e mostrava na tela cenas tomadas de uma partida de xadrez, e tem uma determinada, para quem joga xadrez, determinado momento em que é chamada manobra do mate sufocado. Então o xadrezista olha e diz, mate sufocado, em 5 lances, checkmate. Não tem volta. Né? Todos fizeram isso. E aí depois que eles faziam, eles diziam, mas tu viu que aqui em 3 lances tu conseguiria? Ele disse, não é possível que eu não vi isso. Porque não é uma manobra conhecida. E a gente tem a tendência a pensar sempre a mesma coisa. E isso é um perigo. Né? Porque se é uma coisa boa, tudo bem. Agora, se não é uma coisa boa, né? O Peter Walsh nos fala a perspectiva de nós fazer esse viés de confirmação. Nós temos uma fixação funcional e adaptamos a nossa realidade à maneira como nós pensamos. Né? O Gould, por exemplo, fez um trabalho muito interessante nesse livro, A Falsa Medida do Homem. Ele está abordando o Broca, que estava fazendo um estudo sobre Darwin, e aí, naquela época lá, ele conclui, eles estavam concluindo que à medida que nós estamos evoluindo, está aumentando o nosso cérebro, e ele começa a trabalhar essa linha de estudo, né? E aí ele descobre que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses, e ele era francês. Foi um problema.
Aí ele tem um capítulo inteiro explicando a constituição do alemão, que é maior que a constituição do francês, por isso o cérebro do alemão é maior que o cérebro francês. Mas ele se deparou que o cérebro do homem era maior que o cérebro da mulher. Mas, bom, mas aí o homem é mais evoluído. Que coisa, né? Então, aquela capacidade de pensar daquela forma. Ele não conseguiu perceber que hoje em dia sabe que não tem nenhuma diferença, né? Na verdade, a gente elabora de forma diferente, mas nós temos o mesmo cérebro, né? Então, o que acontece? Nós temos um pensamento e imediatamente fazemos uma sequência. Tic, 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 tic. A gente tem que andar, tic, 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 tic. Isso aqui quer dizer tal coisa. Então, nós temos que localizar esse padrão das nossas bolhas, senão elas tomam conta de nós, né? Se eu falar, por exemplo, de dinheiro, estava tão boa, parece que falar em dinheiro aqui, né? Já dá aquele curto-circuito. Outros aqui podem dizer assim, não, até não está boa a vida, mas tudo bem, está tranquilo e tal. Eu falei, alma gêmea, e a alma gêmea? Cadê a minha alma gêmea? Senhor, obrigado pela minha casa, pelo meu lar, para cá. E a minha alma gêmea? Né? Então já dá aquele tic-tic-tic-tic assim também. Né? Então quando a gente percebe que está indo para aquele pensamento mais nos leva à ansiedade, para. Lembra o que eu falei, o bem-aventurado dos aflitos, vai dar aquele supressão de dopamina. Opa, corta isso, pode parar. Já para aquela sequência de pensamento. Senão vai cair no mesmo gatilho de sempre, né? Na fixação funcional da dor, né? Localiza isso, ou na fixação funcional no prazer inferior, né? Aquela busca do não sei o que, do saco, não sei o que. Aqui vocês não veem televisão, mas tem gente que vê, você fica assim, nada de mulher, você tem que matar esse homem, mulher desgraçada, né? Aquela coisa muito saudável, assim, com a nossa evolução, né? Então, localizar esses padrões, né? Porque a gente sabe que tem que ser meio rápido, porque a gente sabe que nós construímos o nosso cérebro, nós moldamos o nosso cérebro a partir daquilo que nós buscamos, né? Então, tem que saber o que nós estamos buscando, né? Porque normalmente a gente está preso ao momento que nós estamos vivendo e perdemos a realidade, né? A Etty Lewson era uma escritora judia que na época do nazismo ela foi presa e ela dizia assim, o grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Não o que é a vida mesmo, mas sim o que a gente está vivendo naquele cenário que a gente está passando naquele momento. Ela foi presa num campo de concentração e ela então entendia bem o que era a representação, o que foi o nazismo, né? Aquelas bandeiras, aqueles símbolos, aquela coisa, o horror que nós fizemos. Na época, ter um uniforme da SS, um coronel da SS, era o topo do céu. No final da guerra, tinha uniforme jogado por tudo que é canto, ninguém nem tocava naquilo, né? Porque acabou a representação, acabou a ilusão. E ela percebeu isso. E ela estava em Auschwitz e ela escreveu assim, devemos manter os olhos fixos nas coisas que importam na vida. Olha que lindo isso. Podemos deixar de lado sem medo todo o resto. Botamos sempre a mesma constatação. Uma judia presa em Auschwitz. A vida é boa. Ela, em outras palavras, eles estão loucos. Estão empreendendo aqui, mas a vida é maravilhosa. Os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos. Ela provavelmente seguia a Cabala, existe o Talmud, existe a Cabala. A Cabala é muito semelhante à doutrina espírita, assim, em termos de percepção de transmigração da alma e uma compreensão mais dilatada. Que esse montinho de desconforto, de sofrimentos físicos, não tem mais muita importância. Não tenho a impressão de ter sido privado de minha liberdade. E, no fundo, ninguém pode verdadeiramente me fazer mal. E foi cremado em Auschwitz. Mas ela estava vivendo isso aqui. O eu verdadeiro. O resto ela sabia que era um cenário, era um momento que ela ia passar, como todos nós. Até vou contar um segredo para vocês, mas fica entre nós aqui. Todo mundo vai morrer. É só porque a gente esquece isso, né? Mas é importante lembrar, né? Então a questão é, como é que eu vou desarticular isso? Pela dor ou pelo amor? Né? Pela dor é quando eu não dou bola para os padrões, eles vão tomando conta de mim, e chega um ponto que eu perco a mim mesmo. Aí só a dor para me sacudir, a dor é que eu estacionei, eu tranquei, todo o universo se expande, todo o universo evolui, e aí ela me empurra, e isso dói. Mas eu posso ir pelo amor, né? Que é quando eu vou para o centro de mim mesmo, percebo que o centro da vida, do espaço, das flores, das frutas é amor.
E aí eu pergunto, com que fim eu vou pensar isso? Como eu não como isso? Falo ou não falo isso? Penso ou não penso isso? Se cada vez eu perguntar do amor, a minha vida vai ser repleta de amor. E aí eu vou começar também a amar mais. Sobe na mão que eu vou amar mais. Eu vou encerrar para a gente respeitar o tempo aqui. O Richard Davidson, na Universidade de West Coast, tem um trabalho muito interessante sobre serenidade. De serenidade a gente conquista, exercita, né? Porque é um treino. A gente treina para ser sereno, assim como treina um instrumento musical. É inversamente proporcional à dispersão da mente. Então, quando estamos dispersados, nós estamos em plenitude, ou seja, estamos focados. Então, se eu vou tomar banho, eu vou tomar banho. Então, eu entro embaixo da água, que coisa boa esse banho. Não é entrar para a água, você ainda tem que pagar aquelas contas, tem que tomar aquelas contas, você tem que entrar, depois eu esqueci aqui dentro. Então, a gente está sempre... Não, agora é hora de eu comer minha comidinha. Me mentiram uma vez. Olha que horror que me disseram que tem gente que come vendo televisão. Não, eu estou comendo a minha comidinha, saboreando aquilo lá, camisinha, perezinha, né? Saboreando a comidinha. Agora é hora de ler o meu livrinho, eu vou ler o livro. Se eu tiver foco em cada momento, a minha vida se enche de prazer. Né? Ele diz assim, quando a gente está escalando, quando está pintando, a gente está em outro estado mental. Né? Associado a padrão específico, mente serena, corpo saudável, mente saudável, e dois componentes importantes, a homeostase emocional e a atentividade emocional. Homeostase é a busca que o organismo tem o tempo todo de se equilibrar. Então, se, por exemplo, eu estou ficando muito quente, está aumentando a minha febre, ele dilata todos os poros para ventilar mais. Ele está sempre controlando o batimento cardíaco, pressão, nível glicêmico. Nosso corpo está sempre tentando se harmonizar. E existe isso nas nossas emoções, né? A capacidade de retornar ao patamar básico, ficar calmo após um evento estressante. Para isso eu preciso de atentividade emocional. E por fim, generosidade. Olha que interessante, a neurociência nos diz isso. Quanto mais nós somos generosos, mais felizes nós vamos ser. Fizeram um estudo muito interessante. Eu já apresentei alguns aqui para vocês. Esse aqui foi outro que eles fizeram. Eles pegaram participantes, eles replicam várias vezes. Turmas de 50 voluntários, davam para 25 voluntários uma nota de $100, para os outros 20 uma nota de $100, e aí faziam uma bateria de exames neles com ressonância magnética, nível glicêmico, sistema imunológico, e diziam assim, olha, leva esses $100 e compra qualquer coisa para ti, compra alguma coisa para ti, e para os outros 25, leva esses $100 e compra qualquer coisa para alguém, não para ti, compra para alguém. Olha que interessante. No final do dia eles retornavam e faziam novamente uma bateria de exames. Aqueles que tinham usado os $100 para dar para alguém alguma coisa eram muito mais felizes, os níveis de imunidade eram mais elevados, o cérebro estava mais rico em dopamina, porque aquilo se misturava consigo. Então quando vocês estiverem meio baixo astral, começa a ligar, fulano, como é que tu tá? Vai fazer coisa legal, porque nos enche de felicidade. Vê que interessante, né? Então educar a nossa mente é o que eu desejo ser. Balance da nossa prece, o que eu quero ser. Né? Foco não no barulho do mundo, mas na ausência de inquietude. É isso que eu preciso, perceber que a natureza segue em paz, os passarinhos seguem cantando, eu que estou fazendo barulho. Né? Há tanto barulho no mundo, aprendemos a estar em silêncio dentro de nós mesmos e diante de Deus. Esse papel é um amor. Atentividade emocional. Estar atento ao quê? A paz com Jesus. Aquilo que eu falei, se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Então para, antes de ir adiante. Generosidade, co-criar com o Pai. E por fim, Emmanuel nos diz assim, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueça as plataformas do Evangelho Redentor. Plataformas do Evangelho, aprende a amar, cessa o egoísmo e distribui o amor. Aprende a amar. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. O que é isso? Isso é amar a vida. Isso é amar a Deus. Que coisa boa. Né? Que é a psicologia positiva hoje está muito em voga nesse sentido. Né? E ao próximo, como a ti mesmo. Então é fundamental nos amarmos. Tem aquela horinha para nós, para vir para o solzinho, ler aquele livrinho, ouvir aquela musiquinha. A gente tem que se alimentar todos os dias, temos que ter a nossa horinha.
Cesse o egoísmo da animalidade primitiva, faz bem os que te fazem mal, ora pelos que te ferem. O que é isso? Te liberta. Não fica carregando aquela criatura. Você ainda não consegue crescer, entrega ele a Deus. Mas vai ser livre, vai ser feliz. E distribui o amor, reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Mantém viva a chama de esperança no sopro frio do desalento, levando os caídos. Combate a ignorância sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa. Ou seja, somos todos irmãos e vamos crescer juntos nesse processo. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz e Jesus, mesmo com o máximo de lutas que tem na terra. Para ele continuam batalhas, atrito, ele conhece a terra. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modificará a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Como dizia o nosso amor, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me viu. Era isso, desculpa, passei um pouquinho.